Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu confesso aos irmãos que hoje eu estou tremendo mais do que antes. Irmãos, eu quero dar um testemunho aqui da minha conversão. O pastor disse que eu poderia dar um testemunho ou pregar a palavra. A palavra, pastor Marcelo está aí. Mas eu quero dar um testemunho da minha conversão. Em 1986, eu morava em São Paulo e nós mudamos para Campinas, São Paulo. E eu estava todo desvirtuado na minha vida espiritual. Um dia eu ia à missa, outro dia ia no centro, no terreiro de Umbanda, onde davam passe, onde me convidavam, eu ia. Eu estava procurando Deus, só que estava procurando nos lugares errados. E quando nós mudamos para Campinas, um amigo nos convidou para nós irmos na igreja Assembleia de Deus. E nós fomos. Nós temos 3 filhos, e os 3 filhos, a maior estava com 6 anos. E nós fomos e ficamos na igreja. Nós gostamos da igreja, dos cultos, da palavra, e nós permanecemos na igreja. Só que eu fiquei praticamente 1 ano ouvindo a palavra. Eu já era dizimista fiel e não havia ainda me convertido. Quer dizer, não havia ainda levantado minhas mãos e demonstrado que o que a palavra de Deus diz. Jesus disse: se me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Eu ainda não havia feito essa confissão. E eu, já há mais de 1 ano, já estava nessa situação. E uma certa noite, eu tive um sonho, que este sonho, para mim, ele foi um ultimato de Deus para a minha vida espiritual. Eu sonhei que eu trabalhava com publicidade, e eu que fazia as minhas vendas. Este é o sonho que eu tive. Eu estava descendo uma rua com uma pasta na mão e, de repente, ouvi um estrondo muito grande. E eu olhei para o alto e vi o céu vinha caindo em chamas. Vinha caindo fogo em todos os lados, assim. Como se um circo pegasse fogo na lona e fosse subindo, derretendo e caindo. Assim era a imagem que eu via. E quando houve o estrondo, as pessoas da rua saíram todo alvoroçado, correndo para todos os lados. E eu, diante daquela situação, vendo aquele fogo, me veio na minha cabeça que os Estados Unidos e a Rússia estavam se degladiando com bombas atômicas. E eu tive a sensação, na hora, de que todos iriam morrer. Aí eu saí correndo para minha casa. Não sei por onde que eu passei, mas eu me lembro de ter chegado na minha casa. Quando eu estava chegando, assim, no portão da minha casa, havia um grupo de moradores que estavam à frente da minha casa. E quando eu cheguei, alguns vizinhos disseram para mim: a sua família subiu para o céu. E nisto eu levei um choque e saí correndo. Lembrei que eu ainda não havia me batizado, que eu não havia me decidido,
E eu saí correndo, pensando que eu chegaria na igreja e conseguiria em tempo ainda para ir para o céu. E eu, quando cheguei na igreja, não me lembro também por onde passei, só me lembro que eu cheguei na igreja, tinha 2 varões de branco na porta da igreja, uma porta grande, e eles disseram, me barraram e perguntaram para mim, o que você vai fazer? E eu disse, eu quero me batizar, que eu quero ir para o céu. E eu ouvi o que eles me disseram. Você demorou muito para se decidir. A igreja já foi arrebatada. Nisto, irmãos, eu caí em pranto, eu chorava, não tem como expressar o choro, e eu caí sentado na calçada e fiquei chorando ali, naquele desespero, sabendo que a minha família havia ido para o céu e que eu havia ficado. E nisto, eu acordei e glorifiquei a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Só que eu fiquei, até o próximo culto, parece que eu estava sentindo, que eu estou sentindo agora, estou até tremendo aqui. Eu sentia uma angústia, porque eu tinha medo que acontecesse aquilo e eu não estivesse ainda preparado. Foi num culto de quarta-feira que eu me entreguei para Jesus. O pastor fez a pregação e fez o apelo, e para ele não tinha ninguém que seria salvo naquela noite. Aí eu levantei meu braço e ele perguntou para mim na frente do púlpito, o irmão está voltando para Jesus? Eu falei, estou aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí, irmãos, eu fiquei em paz, fiquei tranquilo, até o primeiro batismo. No primeiro batismo que houve, eu me candidatei e me batizei. Aí, então, eu fiquei totalmente em paz. Graças a Deus por isto. Eu tenho mais um minuto ainda, pastor? Então, eu quero ler aqui, irmãos, uma passagem. O Senhor me deu, na mesma semana que eu me converti, o Senhor me deu várias passagens da Bíblia que eu ainda não li ainda a Bíblia, mas o Espírito Santo de Deus me dirigiu para essas leituras. Eu quero ler aqui o capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo Pedro. No capítulo 3, é um pouquinho extenso, mas faz parte desse testemunho. Está escrito assim, amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi retirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos,
E um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as sobras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora no dia da eternidade. Amém.